Ok. Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui, né, nesse mais um webinar aqui do projeto de extensão Canteiro Escola, né? Esse projeto que já existe aí, né, desde o ano de 2017, né, o projeto Canteiro Escola da Unidade São Gabriel da PUC Minas. Esse ano, nesse formato remoto, né, ano passado a gente também funcionou nesse formato remoto, trazendo aí, então, conteúdos, né, na área da construção civil, focado muito na formação, né, de competências, tanto da mão de obra da construção civil, quanto, né, do aluno, às vezes, de engenharia civil e de áreas afins, né? Então, hoje eu estou aqui para apresentar, né, mediar esse webinar. Sou, então, a professora Elke Cole, de formação arquiteta, mas trabalhando aí dentro do departamento de engenharia civil e coordenando, então, o projeto Canteiro Escola. Esse webinar, pessoal, né, a gente trouxe aí um pouquinho, né, de alguns conteúdos que a gente trabalha, então, dentro do projeto, né, para vocês. É uma parceria aí com o PET, né, o Programa de Educação Tutorial, e aí a gente tem, então, como palestrantes hoje, né, nesse momento, nesse webinar, os alunos Arthur Caldeira Silva, que é um aluno de Engenharia Civil da Unidade São Gabriel. O Arthur está no 9º ano, né, depois ele fala um pouquinho aí, e já é veterano nosso aí do Projeto Canteiro Escola, né, já há algum tempo, trabalha conosco. E também temos como palestrante a aluna Carla Poeiras da Silva Paiva. A Carla, ela também é aluna da Engenharia Civil do 5º ano, lá do Coração Eucarístico, e ela também, né, participa aí do projeto Canteiro Escola através do PET, né, uma parceria que a gente então firmou aí com o PET esse ano, que tem sido uma parceria muito bacana para o projeto, viu? Então é um prazer tê-la aqui conosco, né, nesse webinar, fazendo essa participação e aí essa parceria com a gente. Temos também o apoio técnico da Maju. A Maju vai dar um oi aí para vocês conhecerem a voz. Dá um oi aí, Maju. Olá, pessoal. Que bom que vocês estão aqui hoje no nosso webinar. Ótimo. A Maju, ela, na verdade, Maria Júlia, né? Ela é tão querida que a gente só chama ela pelo apelido. Maria Júlia Andrade Silva, também aluna de engenharia civil, ela é também nossa extensionista lá do Canteiro Escola. E aí a gente tem o prazer, então, de tê-los aqui, né, para contemplar, então, esse material, né, que os alunos, né, Arthur e Carla prepararam para nós nessa noite. Eu vou passar a palavra, então, para o Arthur e para a Carla. Peço que vocês, né, mantenham, então, o microfone fechado, por favor, né? A ideia é que a gente coloque, então, as nossas dúvidas aí no chat, tá? Podem ir escrevendo as dúvidas que a Maju vai juntar, né? Para no final a gente fazer elas todas aí no momento com a Carla e o Arthur. Não precisam se preocupar com a lista de presença, tá? Quem se inscreveu no webinar, a gente já tem aqui, só de estar participando, a gente já tem esse link, né? Depois a gente envia o certificado direitinho aí de participação, tá? Então não precisa se preocupar. E aí a gente também pede, né, se possível, que vocês coloquem aí no chat, né? Quem são, o nome de vocês, quem são, né? Qual o interesse aí nessa temática, né? Para a gente se conhecer também um pouquinho, ter uma interação, tá? Então eu passo agora a palavra aí para o Arthur e para a Carla. Boa apresentação, pessoal. Muito obrigado, professora Elke. Obrigada. Pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos. O nosso webinar hoje vai falar um pouco de patologias na construção civil e algumas causas e algumas soluções possíveis, né? Preparamos isso aqui com muito cuidado, eu e a Carla trabalhamos bastante afinco aqui para poder trazer o melhor para vocês, mesmo sendo um tempo resumido, um tempo curto, né? A gente vai tentar explorar o máximo dele para poder passar o máximo de conhecimento para vocês. A nossa equipe técnica, né, como a Elke disse, né, tem o Canteiro Escola em parceria com o PET, né? Eu faço parte do Canteiro Escola, que a Carlinha é uma parceira nossa aí, vinda do PET, com a orientação da professora Elke, né, uma revisão do professor Paulo Henrique, né, e aí nós como palestrantes, Arthur e a Carla.
E a nossa Maju aí colaborando aí nos bastidores. O que são as patologias na engenharia civil? Patologias vêm muito de doenças, né? A gente entende, às vezes, patologia como se fossem as doenças, por exemplo, uma patologia no ser humano é uma doença que ocorre no ser humano. Na construção civil, essas patologias também acontecem, né? São os problemas que acontecem, as trincas, as fissuras, as corrosões, seja por deficiência de execução, seja por mal execução, seja pelo usar o método incorreto, dimensionamento incorreto. Então, na construção civil, esses danos ocorridos nas edificações, a gente chama de patologia também, né? Então, nada mais é do que a gente identificar essas causas, identificar os efeitos, os problemas que podem ocorrer nessa edificação diagnosticado, né? Se tem uma trinca, a gente diagnostica, vê o que está sendo a causa da trinca, para então propor uma solução mais adequada. Por quê? Se a gente não consegue obter o foco principal, o fundo da sua doença, por exemplo, o que está causando aquela patologia, você pode fazer uma remediação errada, incorreta. Você pode achar que o problema é uma coisa, mas quando na verdade é outro, né? Então, o diagnóstico disso é o que faz a gente conseguir fazer uma correção adequada daquela patologia, né? Essas patologias, a princípio, elas sempre aparecem de uma forma mais branda, uma forma mais leve, mas elas podem se agravar com o tempo, caso não sofram uma correção, uma manutenção, é como se fosse manter mesmo, é como se fosse ir cuidando ao longo da vida. Essas patologias podem se tornar algo mais grave, e se tornando algo mais grave, elas ficam mais caras de serem consertadas, mais difíceis ou até impossíveis de serem sanadas, né? Isso afeta diretamente a vida útil da sua edificação, a durabilidade da sua construção, né? Então, uma construção que poderia durar 50, 60, 100 anos, começa a ter o seu tempo reduzido. Então, manter essas patologias sempre sob controle, sempre que elas surgirem, corrigir, você irá sempre estar ali dando apoio à sustentação, manutenção correta e evitando que aquilo se prolongue ou piore e provoque umas causas maiores, né? Eu e a Carla dividimos o webinar em duas etapas, né? Primeiro, a gente vai falar das patologias, né? A Carla vai falar para vocês das patologias que existem, que são as eflorescências, as corrosões da armadura de aço, as deteriorações que existem no concreto armado, que podem aparecer, as infiltrações por água da chuva ou por outro fluido, né? Por exemplo, o esgoto, que acontece às vezes, água encanada, que às vezes tem um vazamento, alguma coisa assim que pode prejudicar também a sua estrutura, né? Os efeitos de carbonatação, correto? Os recalques, né? Entre aí os recalques de fundações, né? Quando o solo possui baixa resistência ou não possui resistência suficiente para poder suportar e transmitir aquela carga que está sendo aplicada a ele, né? As retrações que acontecem no concreto, muito comuns, muitos problemas que acontecem, às vezes, acontecem por causa da retração, né? As fissuras, trincas, etc., né? E essas medidas para evitar essas possíveis patologias. Aqui, é claro que não são todas, podem acontecer inúmeras coisas né, na sua edificação que podem gerar algum problema, mas aqui a gente tentou listar as principais, as mais comuns de se encontrar, de se ver, né, e algumas soluções que a gente pode explicar aqui para elas, para que você consiga identificar o problema, né, que está acontecendo, e algumas soluções que você fala, não, o problema pode ser isso, e aí uma das soluções é essa, beleza? E aí os métodos de recuperação dessas patologias, né? Passando aí pelas lavagens, né? As limpezas especiais, as demolições que precisam ocorrer para a gente, por exemplo, remover, caso necessário, aquela estrutura danificada, que não tem uma recuperação tão simples,
né? O tratamento de fissuras, trincas ou rachaduras, né? Sempre lembrando de identificar a real causa daquela fissura, né? Porque não adianta só tampar uma fissura, colocar tampar a fissura que está acontecendo, a trinca que está acontecendo, sem realmente saber por que ela está surgindo. E daqui a um tempo ela pode ressurgir se você não sanar isso, né? E aí os reparos com argamassa, né, com grout, com acecinas epoxídicas, com o que pode ser usado para corrigir de forma correta o seu elemento estrutural, ou a sua laje, o seu pilar, né? Beleza? E também os reforços, caso seja necessário fazer algum reforço quando o problema não, quando o problema está surgindo, porque o seu elemento importante não está suportando as suas cargas, se você precisa fazer algum reforço estrutural, qual que é o meio correto de fazer, né? E aí a adição de chapas e perfis metálicos, que no caso seria, caso você queira fazer um reforço estrutural, sem mudar a dimensão do elemento, essas chapas e perfis metálicos são uma boa opção também, né? E as armaduras complementares, que são aquelas armaduras que iriam, por exemplo, se você tem um pilar, a armadura que iria por dentro do pilar, caso a armadura que estivesse lá dentro não estivesse suportando e tudo. Carlinha, se quiser, pode começar. Pode passar, Arthur. Boa noite, pessoal. Então, eu vou começar aí falando, né, das eflorescências. Elas são formações de sais que aparecem sob o aspecto de manchas na cor branca, e eles foram transportados através da umidade, né? Então, assim, normalmente eles estão na água, que é utilizada durante a produção do material, e aí, após a evaporação, né, daquele processo de secagem do concreto, esses sais, eles passam para a cobertura, e aí eles aparecem, eles geram essas formações, né? Como a gente está vendo aí nas imagens ao lado. E isso é muitas vezes isso é confundido até com infiltração, e não é. É por conta dos sais mesmo. Então, assim, são manchas esbranquiçadas, né, gente? E elas podem aparecer não só através dessa questão da água, elas podem aparecer por outros processos que às vezes são feitos de forma incorreta durante a construção. Como, por exemplo, assim, esses sais podem estar misturados na areia, né? Podem ser impurezas que vêm aí na areia. Pode ser que usou a água contaminada com sais minerais. Pode ser que a gente usou aí pintura, fez a pintura antes da secagem do reboco, que não é recomendado que aconteça, né? Antes dos 28 dias, período de secagem é esse aí. Então, é um fenômeno que pode acontecer e por inúmeras causas e que é muito comum devido a erros que as pessoas cometem durante a construção. O concreto, né, como o cimento, o concreto, a argamassa, tudo que a gente usa que envolve o cimento, tem um tempo de cura. Esse tempo de cura tem que ser respeitado, porque é o tempo que o concreto, né, que o cimento, que o reboco, ainda está sendo endurecido, está na fase de endurecimento do concreto, ele está ganhando resistência ainda. E nessa fase, ele acaba tendo uma reação exotérmica, liberando bastante umidade, liberando bastante calor também, e tudo. Então, às vezes, é por isso que tem o costume, o costume não, o correto é sempre curar o concreto, por exemplo, se você bate uma laje, sempre curar, o possível é curar. Garantir que ele tenha uma perfeita endurecimento, né, sem ter esse efeito de liberação de calor, ele provoca dano. Se você chega num reboco que você acabou de fazer e ele ainda está recém-feito, ele não passou por um processo de cura e faz uma pintura, você acaba não permitindo que ele transpire. E aí a sua pintura, o seu acabamento final acaba recebendo, acaba sofrendo um pouco dessas patologias também, né? Então é sempre bom ter um pouco de paciência e fazer as coisas nas etapas que elas precisam serem feitas, para não provocar nenhum tipo de patologia decorrente desses processos, entendeu? Que às vezes são uma coisa simples de se fazer, e por não fazer essa coisa, aí você acaba provocando patologias no futuro. Então, aí como o Arthur falou, né?
Os fatores que originam são tem o dos sais, que a gente já citou antes, tem componentes que estão presentes aí na água, né? Aí também a umidade, a pressão hidrostática, isso tudo faz com que ocorra, né, a migração desses sais para o lado exterior. E aí, o Arthur disse do tempo de cura que a gente tem que respeitar, isso pode acontecer nesse período. Como o pessoal não respeita, gente, quando seca, aí acontece igual nessa primeira imagem aí, ó, que está estufado bem uma camada que parece que é tinta já. Então é isso, a gente tem que saber até avaliar para poder saber consertar, evitando problemas mais graves, né? Pode ir. Então, a corrosão da armadura de aço, ela pode ser determinada através do fissuramento, né? A gente tem ali algum tipo de fissura, a umidade, né, da região, no próprio ar mesmo, em regiões que são mais úmidas, isso acontece com uma frequência maior. Mas a umidade do ar passa por essas fissuras e ela chega ali na estrutura de aço, né? E começa a gerar essa corrosão. E aí, essa corrosão vai criando os óxidos, né, e hidróxidos de ferro, que a gente conhece muito como ferrugem. E isso danifica, assim, totalmente a estrutura da construção. Essas duas imagens, elas são do mesmo pilar, tá? Foi uma situação que eu vivenciei, que eu fui no local e tudo, e tem mais pilares iguais a esse. São, acho que 11 pilares na garagem, né, no subsolo do edifício. É um edifício pequeno, de 4 andares apenas. Mas o que que aconteceu aqui? Eles fizeram um reboco aqui, praticamente, para tampar a antiga trinca que tinha. A armadura que está aqui é uma armadura que corroeu, porque eles fizeram um cobrimento pequeno, então a camada de concreto que estava em volta do pilar estava muito fina, né? Não estava com cobrimento suficiente, e aí estava permitindo a entrada de umidade na armadura, né? Então a umidade chegou na armadura. Além disso, depois que começou a apresentar o problema, eles fizeram um tratamento inadequado aqui. Tá vendo que o acabamento aqui tá liso e o do pilar um pouco diferente? O que que aconteceu? Eles fizeram simplesmente um reboco por cima, eles tamparam eles simplesmente tamparam o pilar, né? Fizeram um reboco simples aqui por cima, até com um material inapropriado, e a armadura continuou corroída lá dentro. Isso não é o suficiente para parar o processo de corrosão que já existe na armadura. Então, mesmo tampando, a armadura continua oxidando, ela continua enferrujando e corroendo. E o concreto, ele tem uma resistência muito baixa à tração. O que seria a tração? É como se você estivesse tentando... O fato da armadura tentar abrir o pilar de dentro para fora, está forçando o concreto à tração. Entendeu? Quando você tenta comprimir o pilar, quando você tenta comprimir o elemento de concreto, ele está trabalhando a compressão. Nesse caso aqui, quando a armadura corrói, a força do efeito de corrosão, né, a força do ato da molécula de aço virar de ferrugem, né, virar o óxido de ferro, essa força é mais forte do que a força que o concreto resiste à tração. Então, a força da corrosão é suficiente para expulsar o concreto para fora, fazendo essas trincas, né, fazendo até ele começar a literalmente descascar e tudo, e perde completamente a capacidade portante que existe o elemento, né? Então, quanto mais tempo fica exposto, mais tempo você perde seção de aço e seção de concreto, né? Porque o concreto vai trincando, vai perdendo completamente a estabilidade que ele precisa ter para suportar o seu edifício. Então, pessoal, aí falando um pouco da deterioração, né, do concreto armado, ela pode acontecer de várias formas. Nessa primeira imagem aí que a gente vê até aqueles divisores, né, que a gente vê em BR, eles acontecem muito por conta de choques mesmo, né, às vezes batida de carro, isso é muito comum.
Também pode acontecer devido à água, né? Acontece o processo de lixiviação, e aí a água vai passando, né, por meio das fissuras e vai infiltrando e retirando realmente essa camada de concreto e vai causando também o que a gente falou agora anteriormente, né, a corrosão da parte de armadura. Então, são vários processos aí que envolvem mesmo essa deterioração do concreto armado. As principais causas que acontecem para essa deterioração são as mecânicas, químicas ou físicas, né? As mecânicas, igual a Carmen falou, que seria o choque, né? Por exemplo, aqui temos o caso de um choque, por exemplo, de um acidente, de um carro batendo aqui na defensa da BR, da estrutura, né? As químicas, que é por causa de alguma reação química, que pode provocar essa desagregação do concreto. Então, como se você lavasse um pouco a cola, né, que seria o cimento, o aglomerante do concreto. Isso vai desagregando, isso vai descascando até chegar uma camada que você tem uma armadura exposta, e aí um problema vai levando ao outro. Então, quanto antes você corrige, digamos que menos coisas você tem para corrigir, né? E mais fácil é o tratamento. Quando chega num caso muito crítico, onde a armadura já está exposta, já está oxidada, e você já começa a ter mais processos para poder fazer a recuperação do seu elemento estrutural. Então, pessoal, a infiltração eu acho que todo mundo aqui conhece, né? Todo mundo já deve ter visto. É um processo onde a água normalmente vai infiltrando ali, né? Vai entrando no concreto pelas fissuras, um concreto que é mais poroso, né? Vai entrando assim, vai causando, vai aumentando esses buracos, na verdade, vai corroendo mesmo, a água vai lavando, e aí com isso vão gerando outros problemas, né? A gente encontra mofo, a gente encontra igual tá aí na imagem, né? Que chegou até a estrutura de armadura e aí começou a enferrujar, infiltrou tanto que já tirou ali, já levou uma parte do concreto em si, né, daquela parede. Então, realmente é uma patologia bem grave até a infiltração e que tem que ser cuidado o mais rápido possível, porque senão vai gerando um problema gigantesco, né? Quando a gente vê, quando ela se torna aparente, é porque ela já está bem maior, né, dentro da estrutura. Então, é um ponto muito crítico de atenção aí. E aqui, escolhemos essa imagem pelo seguinte: o que aconteceu aqui? Eles fizeram um furo isso aqui é uma laje, eles fizeram um furo na laje para escoar a água da laje, por exemplo. E aí, a infiltração, a água que estava escorrendo da laje, passando por esse furo que eles fizeram, corroeu a armadura, né? Muito provavelmente, antes dessa placa de concreto que está desagregada, né, teve uma deterioração do concreto. A armadura estava corroendo, expandindo, e por ela expandir, devia estar trincando e expulsando e desplacando, digamos assim, o seu elemento. E quando um elemento de aço corrói, né, quando ele enferruja, ele pode aumentar até 6 vezes o seu tamanho, né? Então, ele aumenta muito de tamanho, ele expande realmente muito, né? E você pode ver que ele perde completamente a capacidade dele de suportar alguma coisa, né? Esse aqui é um ponto localizado, né, onde eles fizeram o furo, mas essa infiltração tem que sempre ter uma atenção, né? Tem que ter feito uma canalização correta da água, para que ela não entre no elemento estrutural, principalmente um elemento importante, né? Uma laje, uma viga, uma fundação, um pilar. Aí, pessoal, são várias, né, vários exemplos da gente mostrar como acontece a infiltração. Isso é a estrutura de uma casa, que é bem dinâmico, né, para a gente conseguir entender. Tem aí água de chuva, tem a questão de lençol freático, né? Tem vazamentos subterrâneos, tem aqui a água dentro do banheiro, né? Ela causa aí a condensação e aí ela atinge o telhado. Então, essa condensação, né? Quando a água vai evaporando, então chega ali, essa água
chega no teto e ela geralmente dá aquelas gotículas, o pessoal já deve ter visto. Isso tudo vai causando infiltração. A falta de ventilação, ela atrapalha muito também, sabe? Então, tudo isso está presente aí na casa da gente, é bem importante a gente prestar atenção. Isso. E quando a gente vê uma infiltração ocorrendo, né, é muito importante a gente ver da onde que está vindo essa infiltração. Se é uma infiltração que está vindo subterrânea, se é algum vazamento, porque senão, por exemplo, tá? Vamos supor que a gente está tendo uma infiltração aqui no lençol freático de uma casa, né? O solo está muito úmido, está subindo aqui pela fundação e está deixando a sua parede úmida, né? Não adianta, por exemplo, você falar assim, olha, minha pintura tá caindo, tá descascando, mostrando problemas de infiltração, e você só remove a pintura e pinta outra. Porque você não está indo na fonte, você não está indo aonde que está o problema. O problema é uma água de infiltração de um vazamento, então você precisa primeiro sanar o vazamento para depois consertar o seu problema, por exemplo, da sua pintura que aconteceu, ou de uma trinca, ou de alguma coisa que aconteceu assim. Porque senão aquilo reaparece, aquele problema surge novamente. Então, por exemplo, se você tem um banheiro fechado demais, não sem ventilação, e aí você começa a perceber mofo, você começa a perceber que está tendo uma camada de mofo no teto, ou alguma coisa assim, isso é falta de, por exemplo, se o problema for a falta de ventilação, se você não proporcionar uma ventilação maior para o seu banheiro, aquele problema ele vai voltar a surgir, independente do acabamento que você acabar pondo ali novo. Então, pessoal, aí o processo de carbonatação, né, é um tipo de corrosão do concreto que ela ocorre muito em centros urbanos, né, porque ela depende da dissolução ali da água junto com o gás carbônico, e aí essa umidade, ela entra aí no concreto, né, gerando a corrosão juntamente com esse gás carbônico. Então, não é muito comum a gente ver isso em lugares mais afastados, porque a concentração desse gás é muito menor. E aí, uma coisa muito legal que é o que está mostrando aqui nessa imagem que está com a coloração um pouco rosada, é o seguinte, é um teste, né, que é onde acontece a aplicação da fenolftaleína, e aí, quando fica rosa assim, ó, indica que o pH está baixo, e aí isso mostra que não está carbonatado. E quando ele fica branco, sem essa coloração, né, quando não altera a coloração, é porque aí o pH está acima de 9, então ele já altera bastante e isso mostra onde está ocorrendo a carbonatação, né? É muito interessante esse teste, é muito legal de ver, mas assim, infelizmente é muito ruim, né? A carbonatação é péssima, ela acontece muito em túneis, em locais fechados, assim, porque geralmente tem a umidade mais concentrada ali, né? E aí a gente vê bastante em centros urbanos nessas regiões. Porque uma coisa que a Carlinha falou sobre o pH é o seguinte: o pH é um indicador praticamente ácido ou básico. O concreto, ele é básico. O que significa ser básico? Significa que ele tem uma tendência mais alcalina, um pH mais alto. Isso garante que o aço, né, a sua armadura, ela não vai corroer. Por isso que a gente precisa de um cobrimento bacana de concreto em cima da armadura, porque ela, protegendo ela em um meio básico, ela acaba não corroendo, né? Quando acontece a carbonatação e esse ácido carbônico acaba alcançando a armadura, você provoca uma corrosão da armadura, porque você abaixou o seu pH do concreto e o seu concreto passa a ficar com um teor mais ácido, né? Com um grau mais ácido e acaba ocorrendo a corrosão. E aí, para você identificar se é esse o problema, o método de teste aqui da fenolftaleína, né, que é o indicador ácido básico, ele é muito útil. Então, se você vê que ele ficou todo rosinha, até as pontas, significa que você não está sofrendo um processo de carbonatação. Agora, se acontecer o seu elemento ele ficar
transparente assim, ficar na cor normal, né, do concreto, e essa cor normal estiver alcançando a sua armadura, significa que a sua carbonatação, que o ácido carbônico está alcançando a sua armadura. E aí pode acontecer o processo de corrosão, beleza? Então, pessoal, o recalque diferencial, né, é uma denominação aí da construção civil que ela mostra a diferença entre os recalques de dois elementos da fundação. Então, assim, ele acontece muito quando a gente apoia uma estrutura, a gente constrói uma edificação em cima de um solo que ele é bastante argiloso, ele é bastante frágil, então, e a gente não faz uma fundação que vai resistir àquilo ali. Então, com o tempo, gente, tende a ceder, sabe? E aí que é o exemplo muito comum, né? A Torre de Pisa, que foi exatamente isso que aconteceu. Um lado cedeu e o outro não acompanhou o mesmo ritmo e ela ficou aí de lado. Isso pode gerar uma série de problemas, tá? Que a gente vai ver aí um pouco na frente num outro esqueminha. Só por curiosidade, a Torre de Pisa ela é assentada em um material, uma camada muito grande de argila, né? Então essa argila ela está recalcando, né? Então, ou seja, essa edificação ela está afundando, tombando, né? Digamos assim. E só que isso acontece de uma forma muito lenta. Lenta quanto? É questão de anos, de séculos, para ela afundar o suficiente para cair, por exemplo, né? Eles já sanaram esse problema já foi a engenharia, digamos assim, já sanou esse problema, acho que, se eu não me engano, distribuindo melhor o peso dela para ela não continuar tombando e reforçou um pouco a fundação e tudo, mas eles não retornaram ela para a posição original porque ela já virou um patrimônio histórico, né? O fato dela ser tombada já virou um patrimônio histórico e aí a gente manteve as características dela. Aí, gente, nesse esqueminha, como o Arthur falou, né, é um processo que não é de hoje para amanhã. Ele demora um tempo, em alguns casos não demora tantos anos, mas demoram cerca de 2 anos, uma coisa mais rápida assim. E aí ele vai provocando aí, né, esse abolamento do piso, ele provoca vários tipos de trincas, de rachaduras. A gente pode ver ali também no meio da casinha que a laje ela cedeu, né? Então, isso gera uma série de problemas que, assim, tem que ser reparado. A gente vê que a casinha está torta em si, e aí são várias questões que vão ter que ser consertadas quando chega nesse ponto. Em alguns pontos nem tem conserto, né? A gente tem que abandonar aquela construção ali. Quando isso acontece, o que pode ser feito, né? Primeiro, você tem que fazer uma espécie de sondagem para verificar aonde está o seu solo frágil, né? O seu solo mole, né? E aonde está o seu solo resistente, né? Às vezes o solo resistente está aqui 10 metros abaixo, alguma coisa. Então, o ideal tipo, macaquear, digamos assim, a estrutura, levantar, aprumar ela, deixar ela no prumo e reforçar essa fundação de forma que ela consiga ultrapassar a sua camada de solo mole, né, ultrapassar essa camada de solo que está recalcando e chegar numa rocha ou num material que seja de solo, mas mais resistente, o suficiente para manter a sua edificação firme, né, manter a sua edificação em pé sem que ela recalque, né? Porque esse recalque ele vai provocar trincas aqui em quase todos os sentidos, né? Seja nos seus elementos de viga, de pilar, de parede e tudo. Aí a trinca provoca uma infiltração, a infiltração provoca uma corrosão e você vai cada vez mais agravando o seu problema, entendeu? Então, identificado o problema, o ideal é sempre saná-lo o quanto antes, né? O quanto antes você saná-lo, a gente consegue aí, digamos assim, tratar com mais facilidade. Então, pessoal, a questão aí da retração, né? Ela é o concreto, ou como está escrito aí, né? Qualquer composto cimentício. E aí você faz esse concreto, aplica ele, e com o tempo ele vai perdendo
a água, ele vai perdendo gradativamente aquela água que está na composição dele, e isso gera diminuição do volume do material. Isso é um problema muito grave, e além dessa questão, né, como acontece o ressecamento do material, como consequência a gente tem aí rachaduras, trincas, e também é um processo muito complicado. Para a gente conseguir evitar essa retração do concreto, é aquela parte que eu falei da cura, né? Se essa é uma laje, né, para você fazer a laje, você tem um processo de concretagem, né? Durante a concretagem, né, na mistura de água, cimento, brita, areia, etc., quanto menor a sua quantidade de água, melhor. O seu concreto vai ficar mais resistente, a sua laje vai ficar mais resistente, entendeu? Sua estrutura vai ficar mais resistente. Então, essa relação água-cimento, no processo de execução, quanto menos água, melhor. Depois do processo aqui de endurecimento do concreto, né, esse processo tipo assim, as primeiras 24 horas, onde o concreto vai começar a endurecer realmente e fazer o processo de ganhar resistência, ele vai começar a liberar a água que ele tinha. Ele vai começar a liberar a água que ele tinha até para o processo de secagem e tudo. Só que essa liberação de água, se ela ocorre muito rápido, né, você acaba fissurando o seu concreto, você acaba tendo essa retração do concreto, porque ele está secando, é como se ele estivesse reagindo de uma forma muito rápida. Então, nos primeiros 28 dias, que é durante o tempo que o concreto precisa para ter uma reação completa, você precisa fazer essa cura do concreto, você precisa molhá-lo constantemente. Quanto mais submerso em água ele estiver, mais resistente ele fica. Quando a gente faz os corpos de prova no concreto, no laboratório lá da PUC, a gente tem corpo de prova que a gente deixa ou na câmara úmida, né? Ou às vezes dentro d'água, literalmente mergulhado dentro d'água, para poder ter uma cura mais completa possível e adquirir a maior resistência possível. Então, elementos, principalmente lajes, onde você tem uma área exposta muito grande, né, onde incide muita radiação solar, onde a água seca muito rápido. Então, é sempre importante manter a sua laje molhada o tempo todo, o seu elemento estrutural molhado o tempo todo, para que ele consiga ter a resistência final e não provoque problemas de retração, de fissura, nem nada disso. Porque isso lá no futuro, é igual a gente estava comentando, vira um canal onde pode percolar água, vira um canal onde pode infiltrar umidade, ou infiltrar até a umidade com gás carbônico, né? Então, é sempre bom fazer o processo executivo de criação do seu elemento estrutural da forma mais cuidadosa possível. Então, pessoal, aí a gente entra agora na parte de fissuras, né? Quase todas as patologias citadas anteriormente, elas causam fissuras ou trincas. Elas acontecem aí durante a execução do projeto e é um tipo mais comum. Como eu falei, né? Quase todas as anteriores causam, então elas aparecem muito, aí a gente vê muito comum nas construções. Elas podem ter início aí um problema estrutural bem grave, então tem que ser estudado, tem que ser pesquisado para poder ser tratado da forma correta, tá bom? As fissuras, trincas ou rachaduras, basicamente o que diferenciam elas é o tamanho, né? Então, uma fissuração é uma coisa muito pequena, questão de 5 milímetros, a fissura de um grafite, por exemplo. É uma trinca bem superficial, às vezes, e é, às vezes, mais fácil de ser sanada, né? Quando evolui para a trinca, ela já ganhou um corpo maior, ela já está aparentando um tamanho maior e, às vezes, é mais profunda, né? E a rachadura que é maior ainda, né? Então, essa evolução do tamanho da sua trinca, da sua fissura, é que dita se ela é uma fissura, se ela já chegou a uma trinca ou uma rachadura, né? Existem dois tipos de manifestações da fissura em alvenarias, podendo eles ser geométricos ou mapeados. É a forma que tem a sua fissura, né? Qual que é a forma da sua fissura? Nos próximos slides vocês vão ver que
que a forma da fissura, como ela está aparentando no seu elemento estrutural, pode indicar qual que é o problema que está acontecendo ali, né? Se é um problema que vai precisar de um reforço, se é um problema de execução ou não, né? Nessa primeira figura 1 aqui, ó, essa de cima, né, a gente tem uma fissuração por flexão, né, como consequência de uma insuficiente seção de aço diante do momento negativo, que seria o momento que fica aqui, ó, a força que a laje está fazendo aqui. Esse pedaço da sua estrutura está com pouca armadura. Então, você tem uma seção de aço aqui insuficiente para a sua estrutura. Esse de baixo aqui, ó, que é uma fissuração ocorrendo aqui na parte de baixo da sua viga, né? É uma fissuração por flexão, mas a causa que ela tem é uma insuficiência de aço na seção do momento positivo, que seria esse aço de baixo, né? Aqui é o aço de cima e aqui é o aço de baixo. Aqui, quando se coloca uma carga aqui em cima, né? Quando se tem... Deixa eu colocar uma caneta. Né? Quando a carga é aplicada aqui, ó, no seu elemento, né, você tende a fazer esse movimento aqui, ó, acho que não ficou muito bom, beleza? Mas ele tende a fazer isso aqui. Então, essa fissuração significa que a sua seção de baixo, ela não está suportando essa flexão que está ocorrendo aqui no seu elemento. O seu elemento está tendendo a tracionar, ou seja, ele está tendendo a abrir aqui por fora, né? E quem resiste à tração no seu elemento estrutural é o aço. Então, o aço não está sendo suficiente para suportar esse efeito, né? No de baixo, a gente tem uma fissuração por esmagamento do concreto, né? Então, você tem uma insuficiência na armadura aqui em cima, né? Essa insuficiência de armadura e tudo está provocando um esmagamento do seu concreto, então está havendo um efeito onde a sua estrutura na parte superior ela está comprimindo muito, e essa compressão acaba fissurando o seu concreto aqui, ó, né? E a figura 4, você tem uma fissuração por cisalhamento, por insuficiência da armadura de combate ao efeito cortante. O que seria o efeito cortante? O efeito de cisalhar, o efeito por exemplo, de uma força vem aqui para baixo e a outra força vem aqui para cima, né? Quem resiste a esse efeito aqui de cisalhante no elemento seria o seu estribo, né? Então, às vezes, você colocou um estribo muito fino ou um espaçamento muito longo e acaba provocando essas trincas de fissuração por cisalhamento. Então, quando você vê uma trinca de algum desses tipos, você sabe, não, essa trinca está ocorrendo, talvez a provável causa seja o meu estribo. O meu estribo do meu pilar não está sendo o suficiente para combater aquele esforço. Então, ou eu descarrego e tiro um pouco do esforço que está sendo aplicado a ele, ou eu aumento a quantidade de estribos que possui no meu elemento. Aqui, vamos falar um pouco agora das fissurações que ocorrem nas lajes, né? Aqui a gente está vendo uma seção da laje, tá? Essa aqui é uma fissuração por cisalhamento, né? Por uma reduzida espessura da laje. Se a laje sua é muito fina, né? Quando eu digo muito fina, é porque não é que tem um tamanho padrão, mas é porque, dependendo do carregamento que você põe sobre a laje, ela precisa de uma espessura maior. Né? Se um carregamento maior, uma espessura maior. Um carregamento menor, talvez uma laje mais esbelta. Essa fissuração por cisalhamento, por reduzida espessura na laje, as fissuras surgem na parte de baixo, né? E nesse formato aqui, ó, parece que elas surgem nos cantinhos, né? E devido à deficiência diante dos momentos negativos, né? E aqui a gente tem uma fissuração por flexão, devido à insuficiência na armadura dos momentos negativos, as fissuras surgem na parte superior. Então, essa aqui a gente está vendo a laje de cima e essa aqui é a laje de baixo. Então, é importante identificar de onde está vindo a fissura para você identificar o que você precisa fazer no seu elemento para poder consertar. Aqui a gente tem mais dois tipos de trinca, tá? Essa fissuração aqui ocorre por esmagamento do concreto.
devido à espessura da laje também, né? Então, aqui está esmagando o concreto, né? E as fissuras surgem na parte de cima da sua laje. Então, as suas trincas, as suas fissuras estão correndo aqui no meio da laje, né? Na parte de cima. Essa daqui é uma fissuração por flexão, né? Devido à insuficiência de armadura para os momentos positivos, né? E ela surge na parte de baixo da laje, né? Então, o formato que ela está ocorrendo consegue indicar para a gente o que está ocorrendo naquele elemento estrutural e o que precisa ser feito, né? O que pode ser feito, se você precisa refazer a laje, se você precisa pôr um reforço, se você precisa aumentar a espessura dela, o que precisa ser feito para você conseguir reforçar o seu elemento estrutural. Aqui a gente tem mais duas trincas também, né? Essa primeira aqui é uma fissuração por deficiência de armaduras para o combate aos momentos envolventes, na face superior da laje. Então, essa aqui é uma trinca que acontece por deficiência de armadura aqui na junção dela, e ela acontece na parte de cima, enquanto essa daqui acontece na parte de baixo, né? E também por deficiência ao combate desses momentos nessa parte aqui. Então, quando ela aparece nesse sentido aqui, muito provavelmente ela está na parte de cima, e quando ela aparece nesse sentido, ela está na parte de baixo. Aqui, a gente tem mais dois efeitos, né? Agora envolvendo a seção de pilares que acontece. Esse efeito aqui é um efeito de torção, né? Quando o seu elemento ele está sendo torcido, né? Quando a sua viga é como se você estivesse torcendo ela, como se fosse um pano que você está tentando secar e torcendo. Então, a viga está sofrendo um efeito de torção. As trincas que aparecem são nesse sentido, né? Então, dá para ver que ela é como se fosse vários anéis aqui girando o seu elemento. E esse outro efeito é o efeito de funcionamento. É quando o seu pilar, né, ele está descendo em relação à laje, né, ou a laje está descendo em relação ao pilar. É como se você estivesse, como se a sua laje fosse, por exemplo, uma carta de baralho, você estivesse furando ela com um lápis. Então, você está fazendo um efeito aqui de funcionamento. Isso acontece muito quando você não consegue engastar o suficiente, armar o suficiente a sua laje no pilar, você engastar ela o suficiente no pilar, ou quando você coloca um excesso de carga, né, muito grande, ou até mesmo quando tem um recalque de fundação. Se a sua fundação, que está suportando esse pilar, começa a ter um recalque, começa a afundar, ela pode puxar o seu elemento como um todo, e aí você tem um funcionamento aqui na sua laje. Agora a gente vai falar um pouquinho das medidas para evitar essas patologias, né? Primeiro, a gente precisa de um projeto bem elaborado, bem dimensionado, né? Para você manter a qualidade, né, a sua execução, ter um controle tecnológico dos materiais. Então, por exemplo, aquele problema que a Carla falou, às vezes é uma areia de má qualidade, você vai pegar uma areia de córrego de rio, que tem muita matéria orgânica, muita argila, e não é o material correto para você fazer aquele elemento, acaba você tendo problemas futuros por causa disso, né? Então, esse controle tecnológico é muito importante. A fiscalização, né, para que você não pule etapas, para que você veja que tudo está sendo feito da forma correta, seja um reboco, seja uma concretagem, seja um assentamento de parede, né, uma pintura, né, isso é importante para que você consiga evitar os problemas futuros. Então, corrigi-los durante a execução é sempre melhor, fiscalizar eles, manter o controle é sempre melhor. E a manutenção preventiva, né? Observar se existem as patologias e que antes que elas possam se agravar, você já vem e faça essa manutenção na área atingida antes que elas se agravem, né? E aí, a utilização adequada da estrutura. Ou seja, se você fez um edifício que ele tem que ter 2 andares, você não pode pegar aquela mesma estrutura que você dimensionou para 2 andares e fazer 4, 5, expandir, ou às vezes um ambiente que não pode ter tantas cargas, a pessoa põe muitas cargas naquele ambiente e acaba sofrendo patologias. Recentemente eu vi um caso onde a pessoa tinha uma varanda, aí ela fechou a varanda, né, pôs parede, fechou a varanda lá e tudo,
e é uma laje em balanço, né? Porque era uma varanda que estava em balanço, e colocou material lá de escola, livros, guarda-roupa, colocou várias coisas assim, e aumentou muito a carga naquela laje em balanço, e começou a provocar patologias de trinca, de tudo, porque você aumentou a carga de um elemento que é em balanço, um elemento que já não foi tão estruturado para receber essa carga. E agora eu vou falar um pouquinho dos métodos de recuperação de algumas patologias, né? O primeiro deles, bem simples, é uma lavagem, tá? A lavagem pode ser com água apenas, né? Ou pode ser pela aplicação de uma solução ácida, né? Para a remoção de tinta, por exemplo, ferrugem, graxa, né? Os elementos carbonatados, resíduos, manchas de cimento, que não é possível se retirar com o jato de água comum, né? E também as soluções alcalinas, que são as soluções básicas, que têm as propriedades semelhantes às ácidas, porém não tem a preocupação tanto com a armadura. Por quê? A solução ácida, ela tende a corroer o seu elemento, ela tende a corroer a sua armadura. Então, uma solução básica, você não tem essa preocupação tão grande. Mesmo assim, precisa ser estudado caso a caso, né, para poder se aplicar a sua melhor limpeza no seu elemento. Né? O ar comprimido com jato de areia, né, com areia, ele é muito utilizado para remoção de corrosão, tá? E uma alternativa para apicoamento. Por quê? Igual aquele elemento que eu te mostrei lá atrás, que tinha uma foto onde o pilar estava todo corroído, não adianta só você rebocar, você precisa remover a corrosão que está existente, você precisa como se fosse lixar ou remover mesmo a sua ferrugem, né? Para então fazer um tratamento na sua armadura, né? De proteção contra corrosão, né? Para você proteger ela e e garantir que aquele processo de corrosão ele não continue, né? Para isso também tem umas limpezas especiais, né? Que é a limpeza muito semelhante também com a de areia, a de limalha de aço, né? Aplicado sob pressão, que pode ser uma alternativa viável em alguns casos, porque o jato de areia acaba sendo mais poluente, né? Então, a gente pode remover a corrosão que está acontecendo na armadura também por esse jato, né? Outro jeito de tratar isso é uma escovação manual, né? Literalmente com uma escova manual de aço, que para tirar a corrosão, até você chegar no aço cru, digamos assim, o aço que a gente conhece. Esse aço, caso ele esteja muito corroído, né, ele esteja muito enferrujado, também precisa de ser substituído ou reforçado, né? E aí também tem o corte, né? Esse corte, o que seria o corte? Corte é cortar a sua estrutura que não tem mais a capacidade cortante, um decapeamento da sua estrutura, para então você entrar com um concreto novo, né? Com o seu revestimento novo no seu elemento, né? Para o tratamento de fissuras, né, aqui vale ressaltar que, primeiro, a gente tem que identificar se a fissura é passiva ou ativa. O que significa? Uma fissura passiva significa que ela já está estabilizada, ela não está progredindo, ela não vai aumentar de tamanho. É como se a causa que estivesse provocando aquela fissura já fosse sanada. Então, você tem uma fissura passiva, ela não avança, né? Uma fissura ativa significa que o problema que está provocando aquela fissura ainda está em evolução, ainda está acontecendo. E aquela fissura pode virar uma trinca ou uma rachadura, né? Havendo ou não uma patologia estrutural, né, essa injeção na fissura, ele é mais uma barreira para transportar, para impedir o transporte dos líquidos, né, da água, né, dos gases, do gás carbônico e tudo para o seu elemento. A técnica de injeção de fissuras, né, é o enchimento do espaço onde existe a fenda da sua fissura, né, com materiais rígidos, que seriam o epóxi ou o grout, né, e que seriam mais adequados para as fendas passivas, que não evoluem, porque o seu material é rígido, ele não vai absorver essa fenda,
Então, se a fenda for ativa, se ela continuar evoluindo, vai continuar aparecendo, né? Os materiais flexíveis, que são as resinas acrílicas ou as poliuretanas, para você tratar, tampar as fendas que ainda estão ativas, né? Então, esses materiais flexíveis, eles vão se deformar de acordo com a evolução da trinca, né? Com a contração ou retração que a trinca estiver acontecendo. Os reparos com argamassa, né? Essa técnica que pode, em princípio, ser utilizada em reparos superficiais ou em qualquer tamanho de área, mas apenas em pequenas profundidades. Então, quando você faz um reparo aqui com argamassa e tudo, o ideal é que ele não seja um reparo muito profundo, né? Que não esse argamassa ele não vai ter a capacidade portante, então tem que ser um reparo mais como se fosse uma vedação, um reboco novo, né? Alguma coisa assim, né? E o material utilizado depende da natureza do serviço, das causas que tornaram aquele reparo necessário. Os reparos com concreto, né? Quando a diferença entre concreto e argamassa é que o concreto é mais estrutural, né? Ele envolve a brito, no caso, né? Então, essa técnica existe na substituição do concreto deteriorado, né? Então, a gente tem um elemento em pilar, quando tem parte deteriorada, e aí, o que precisa ser feito? Você remove a parte deteriorada, né? Aqui não sei se dá para perceber, mas tem escoras, tá vendo? Aqui atrás, no elemento. Então, você escora o seu edifício, escora o seu prédio ou a sua casa, faz o escoramento para você conseguir trabalhar no pilar, né, sem riscos. E aí você faz o decapeamento da sua estrutura danificada, chega na armadura, faz a limpeza da armadura, seja com limalha de areia, jato de areia, com jato de limalha de aço, seja com escovação manual, né? Caso seja necessário o reforço da armadura, colocando outra armadura, faz o reforço da armadura, né? Faz a troca da armadura se necessário, né? E aí você vem e fecha ele com o seu concreto. Você faz o seu preenchimento com concreto estrutural, né? Ou com umas outras argamassas especiais, né? Como o grout, como as resinas epoxídicas, etc. O grout, né? Só para explicar o que é o grout. O grout é uma argamassa de grande fluidez, então é um material bastante fino e fluido, né? De alta resistência, ele possui uma resistência muito maior do que a do concreto, tem uma secagem também muito mais rápida, né? E não apresenta retração, né? E ele é autoadensável, então você consegue escoar ele pelo seu buraco, pelo seu problema, pela sua viga, de uma forma muito mais fácil, né? E aí, esse grout, ele é mais ideal para elementos profundos, seja ele quando você chega lá na armadura, então, por exemplo, o ideal é que você faça o preenchimento com uma argamassa própria, que seria o grout, né, com essa argamassa especial, né? A superfície que vai receber o grout deve estar sempre úmida, né? Devido à sua alta resistência rápida, as formas devem ser sempre retiradas em 24 horas, porque tem grout que serve com 24 horas e com 3 dias. Então, essa forma, o ideal é que ela seja removida antes, até para você conseguir remover ela antes de uma concretagem 100% do seu grout, né? O grout é muito usado e não é tão caro. É claro que para elementos muito grandes, ele não é o ideal. Como se fosse uma laje, uma coisa assim, que você precisa de muito grout, porque ele é um elemento mais caro e nobre. Mas ele é o ideal para você conseguir fazer um reparo no seu elemento aí de uma forma mais tranquila, né? Os trabalhos de reforço, né, as adições de chapa e perfis metálicos para reforçar. Então, caso o seu elemento, a sua viga, o seu pilar não tenha uma capacidade portante muito grande, você pode, e você precisa aumentar a capacidade dele, você pode estruturar melhor o seu elemento, fazendo reforços com chapas metálicas, né, com perfis metálicos, perfis Is, perfis H, fazer uma estrutura mista, né, de concreto e aço para aumentar a sua capacidade portante e você conseguir evitar problemas maiores na sua edificação.
E esse aqui é o caso que a gente não quer deixar chegar, né? Que seria a demolição da sua estrutura, né? Isso acontece quando as suas patologias são muito grandes, a sua, a sua manutenção, a sua corrosão, a sua recuperação é inviável economicamente. Então, é mais vantajoso você demolir a sua estrutura do que reparar os seus danos. Eu acho que é isso. Eu não sei se passei um pouco do tempo. Eu queria agradecer a todos pela participação. Se tiverem alguma pergunta, Maju, se você quiser falar alguma pergunta, professora Elke. Ei, meninos, muito obrigada, Arthur e Carla, pela apresentação. Realmente estava muito empolgante, mas foi bacana, viu, Arthur e Carla? Apesar da gente ter chegado aí no limite do nosso tempo, a nossa sugestão é a seguinte, tá? A gente separou aqui as dúvidas, a Maju separou para nós, aí a gente pensou em, então, fazer as respostas via e-mail, né? Já que o pessoal aí tem o horário de aula, para a gente não extrapolar muito, né? Mas aí, então, agradecendo a todos aí pela participação, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, Arthur e Carla, mas muito obrigada aí pelo tempo de vocês, pelo material que vocês prepararam. Querem falar alguma coisa ainda? Eu queria, assim, agradecer, né, a participação de todo mundo. Foi um trabalho muito legal aí que eu desenvolvi junto com o Arthur e a Elke orientando a gente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, né? Pelo menos um pouquinho, despertado a curiosidade para buscar mais conteúdo a esse respeito. E a gente se encontra mais vezes por aí. Olha, eu só queria responder, acho que a Sâmara, né, que mandou sobre a retração na laje, né, que é por isso que a gente tem que molhar. E assim, essa cura, né, essa molhar durante os 28 dias é justamente para poder evitar esses problemas de retração e também para garantir que a resistência final do seu concreto, projeto que você pensou, ela seja atingida. Senão você acaba não atingindo essa resistência. E sobre o aço, né, suficiente, não numa laje, por exemplo, você precisa aumentar a quantidade de aço que existe no seu elemento. Se você colocou aço insuficiente, o seu problema é a taxa de aço, você precisa tentar sanar isso, ou como reforço, por exemplo, de uma chapa metálica baixa, um escoramento, um redimensionamento do tamanho da sua estrutura, né? Ou, se não for possível, realmente aumentar a taxa de aço. Ótimo, então. Que bom, conseguiu responder, né, a alguma das perguntas. Então, joia, pessoal. Agradecemos, então, a todos a participação, né? Esse foi mais um dos webinários do Canteiro Escola. E logo, logo, então, retornaremos aí com mais atividades para vocês. Um abraço a todos, uma boa noite.